boa noite, sejam bem-vindos ao Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise ao empate do Sporting de Braga frente ao Rio Ave e vamos ter ainda a presença de um convidado especial neste programa, Zé Roberto, ele que representou o Sporting de Braga entre 2000 e 2003. Para já vamos ao jogo com Barroso. Barroso, estamos de volta, obrigado pela sua presença aqui em estúdio. Um jogo em que o Sporting de Braga merecia um desfecho diferente por aquilo que conseguiu criar. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, o Sporting de Braga foi claramente superior ao Rio Ave, jogou mesmo para ganhar. Teve pela frente um Chiesa que defendeu tudo o que havia para defender. Infelizmente não conseguiu a vitória, mas o Sporting de Braga fez de facto um grande jogo. Mas o que é certo é que deu empate e o Sporting de Braga queria os 3 pontos. Tal como falou, o Chiesa é aquele que foi eleito o homem do jogo, acaba por ser o grande responsável por este empate a 0, tendo em conta que o Sporting de Braga teve oportunidades, tal como Carlos Carvalhal falou, faltou foi essa eficácia na hora de chegar à baliza. Sim, a eficácia não foi grande. O Sporting de Braga há jogos que tem menos oportunidades e consegue marcar um ou outro golo, e neste caso teve várias oportunidades e não conseguiu, também por mérito do Chiesa, que fez uma grande exibição. Um guarda-redes já foi do Sporting de Braga, portanto o Sporting de Braga queria de facto aproximar-se do Benfica, mas infelizmente não o conseguiu. Mas agora há que pensar no próximo jogo do Boa Vista. No final do jogo, Carlos Carvalhal falou de uma equipa mais agressiva, mais pressionante, face àquilo que foi o último jogo aqui em casa, frente ao Belenenses Jade. Independentemente do empate, notou-se também esse elevar de nível exibicional nessas características. Sim, também. O Carvalhal e bem mudou alguns jogadores que são normalmente mais agressivos. A equipa toda notou-se perfeitamente mais querer, mais vontade, mais agressividade, e penso que merecia a vitória. Não o conseguiu, mas já deu uma imagem diferente do que tinha feito nos últimos jogos, que era uma equipa que sentia-se uma equipa mais pastosa, e neste jogo deu uma imagem muito boa do Real Valor, dos jogadores que o Sporting Braga tem grandes jogadores. Infelizmente não conseguiu os 3 pontos, mas merecia perfeitamente ter trazido a vitória da Vila do Conde. O próximo jogo segue-se já à quarta-feira, Boa Vista, uma equipa que está a crescer com o decorrer deste campeonato. Que tipo de adversário é que acha que o Sporting de Braga vai ter pela frente? Vai ter um Boa Vista, como sempre foi em toda a sua história, um Boa Vista muito agressivo, tem jogadores muito rápidos na frente também, uma equipa que também precisa de pontos para lutar pela manutenção. Tenho o José Ferreira, que vem a Braga também querer fazer uma gracinha para, entre aspas. Vai ser um jogo mais difícil, mas o Sporting Braga, se jogar o que temos jogado ao longo desta época, penso que o Sporting Braga pode perfeitamente ganhar, e estou convicto que vai ganhar. Agora que vai passar por muitos problemas, isso não tenho dúvidas nenhuma. Muito bem, análise de Barroso a este empate do Sporting de Braga. Passamos agora um olho também pela classificação. O Sporting de Braga, que segue em 4º lugar com 55 pontos, há apenas 2 do Benfica, que ocupa o 3º lugar. Segue-se o Boa Vista, já esta quarta-feira, próximo adversário nesta Liga NOS. Seguimos agora as atenções para Zé Roberto, ele que está a ouvir-nos também a partir do Brasil. Zé Roberto, muito boa tarde, ainda dei boa tarde. Como é que recorda estes tempos que passou aqui ao serviço do Sporting de Braga? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Barroso. É um prazer novamente revê-lo, mesmo por uma videochamada, né? Mas é um prazer enorme de reencontrá-lo. Bom, eu vivi muitos momentos maravilhosos no Braga, momentos de dificuldade, mas a maior parte deles foram momentos bons. E tenho acompanhado a equipe através das redes sociais. Aqui, infelizmente, não transmite muito os jogos do Braga, somente do Porto, Sporting, Benfica, e algumas vezes eu consigo acompanhar em direto os jogos do Braga. Mas eu vejo, nesses poucas vezes que consigo assistir os jogos, a equipe do Braga sendo que realmente tem condições de chegar ao título nacional quando está disputando esse campeonato, e tem demonstrado ao longo dos anos que logo essa conquista vai chegar.
O Zé Roberto chega aqui ao Sporting de Braga em 2000, 2001. Como é que foi essa adaptação a um futebol diferente daquele a que estava habituado? Para mim foi uma mudança muito grande, né? Eu saí do futebol brasileiro, um futebol completamente diferente, a dinâmica totalmente diferente, e cheguei num clube que estava praticamente montado, né? A equipe do Braga já tinha a sua formação toda pronta, com o Mister Cajuda. Foi um grande desafio. E a minha adaptação foi rápida, porque eu tive também a ajuda dos meus companheiros brasileiros que na época estavam, o Odair, o Riva, o Ed, o Rodrigo Aniceto, o Rodrigão, se me falha a memória, mais alguns. E os próprios portugueses também, na altura, me deram esse apoio. Então, eu pude me adaptar muito fácil ao estilo de jogo na Europa e aquilo que o Mister Cajuda mandava colocar em prática nos jogos, né? Então, isso para mim foi importante, a ajuda dos meus companheiros. Encontra, nessa altura, como capitão, aqui o Barroso, que está aqui ao meu lado, na altura até me chegou aos ouvidos que chegou a partilhar em alguns momentos o quarto em estágios, antes do jogo. Tem alguma história curiosa desses momentos? Eu acho que tem para nos contar. Não sei, acho que já contaram aí, né? Mas assim, a maioria das vezes eu sempre ficava no mesmo quarto que o Barroso. E lembro de uma vez que eu estava vendo a televisão, um programa, já era um pouco tarde, já tinham passado nos quartos para ver se estava tudo ok. E eu desliguei a televisão e fui também dormir por causa do jogo no dia seguinte. Só que acho que a TV tinha um ponto vermelho lá que ficava ligado. Depois que você desligava a TV, ficava um pontinho vermelho. E de repente o Barroso saltou da cama e olhou para aquele pontinho, começou a falar alto, gritar, sei lá, eu não lembro o que ele gritou. Eu falei, caramba, e agora? Eu só olhei para a porta, eu falei assim, eu vou correr para a porta, não sei que gajo forte pra caramba. Eu falei, vai saber o que ele tá pensando. E eu peguei, olhei para a porta, falei, vou até a porta. Se ele levantar aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir a porta e sair. Mas aí o gajo voltou a dormir, eu falei, caramba, também tem seus momentos, mesmo dormindo. Esperei ele. Estava habituado no momento. Barroso, não, esperei ele voltar a dormir, eu falei assim, eu vou ver se ele está dormindo mesmo, né? E aí ele se acomodou na cama, voltou a dormir, eu falei, tudo bem, agora já posso voltar para a cama. Mas foi um momento muito, muito legal, e depois eu compartilhei com a malta no dia seguinte e aquilo ficou um tempinho ainda sendo motivo de riso no balneário. Mas sempre foi um prazer compartilhar o quarto com o Barroso e, como eu disse, o momento de adaptação para um jogador que chega, você ficar num quarto com jogadores do mesmo do país, não do país da sua origem, é melhor, porque você começa a aprender as coisas que tem no clube, a cultura. Você pode fazer as perguntas que um brasileiro talvez não saberia me responder, e isso foi muito importante para mim. Barroso, nessa altura, como capitão, tinha também essa responsabilidade de adaptar aqueles que vinham de fora, adaptar aquilo que era a realidade do clube na altura. Sim, sem dúvida, não pensei era que o Zé se assustasse tanto comigo, mas são histórias de uma vida. O Zé era um excelente jogador, chegou numa altura, se não me engano, em dezembro, e como ele falou e bem, nós tínhamos uma equipa já montada, mas ele entrou muito bem no grupo. Nós tínhamos um excelente balneário na altura, fizemos ali uma excelente temporada, ajudámos a ele e a todos os outros jogadores, tinha muitos jogadores também de grande qualidade brasileiros, fizemos ali uma temporada excelente. Ele veio, entrou muito bem na equipa, não é por acaso que 4 ou 5 meses fez 12 golos, se não me engano. Sim, foram nos primeiros 17 jogos. Fez ali, nós também tínhamos uma equipa muito boa, dá para ver que nós ganhámos as equipas grandes todas. Ganhámos, tanto lá como cá ganhámos os jogos
Só perdemos o último jogo, se não me engano, no Estado das Antas 3-2, que até podemos ter ganho mesmo o jogo. Tinha excelentes jogadores, ele veio adaptou-se muito bem. Era uma maravilha, não temos as condições, não tínhamos as condições que temos agora, não é? Com muitos campos, às vezes tinhas que ir, em vez de campo, tinhas que ir lá para o Bom Jesus correr. E normalmente o brasileiro não gostava muito de ir para o Bom Jesus correr com as às costas e outras coisas mais. Portanto, era um jogador de qualidade que serviu ao Sporting Braga e penso que ele também esteve muito contente, ou está muito contente por ter passado pelo Sporting Braga, porque deixou uma marca importante para ele no clube também. Zé Roberto, tal como eu disse há pouco, em 17 jogos foram 12 golos marcados. Na altura sentiu também que atravessou uma grande fase da sua carreira. Esse primeiro impacto que tem em Braga é inevitavelmente muito forte, tal como o Barroso disse, até na própria equipa. Para mim foi muito importante porque assim, um jogador chega desconhecido num país, eu era totalmente desconhecido e chego num clube que tem montado, uma equipe muito forte. Não fomos a competições europeias por pequenos detalhes e assim foi um momento que mais me marcou na minha carreira, né? O jogador, quando chega num país, ou ele é marcado pela sua passagem ou pela má passagem, né? Tem jogadores que chegam num clube, não se adapta e acaba sendo dispensado logo na primeira janela de transferência. E eu, graças a Deus, eu consegui me adaptar rápido, eu mentalizei que eu teria que vencer essas dificuldades todas. Eu cheguei num período em Braga que estava chovendo muito, era um período que chovia e muito, a gente ia treinar em lugares que realmente estava alagado o campo e tinha que treinar, tínhamos que vencer tudo isso, e eu entrei na onda dos jogadores da equipa que tinha que vencer tudo isso para conquistar algo dentro do clube. E eu, graças a Deus, foi o melhor momento da minha carreira. Tive outros momentos em Portugal com outras equipes, o Beira-Mar, que foi campeão da Liga de Honra, mas o Braga foi a equipe que mais marcou. Foi o clube que realmente você fala assim, tem algum momento que você se arrepende do clube? Acho que o único momento que eu me arrependo foi o momento que eu decidi sair. Alguns conselhos que eu não deveria ter escutado na altura, poderia ter ficado mais tempo no clube e, infelizmente, decisões a gente tem que tomar, né? E eu, na época, era jovem e o Braga também, acho que o Barroso pode confirmar, acho que na época 2003, depois do Cássio Santos, o clube estava passando por uma situação de transição, não estava muito bem, não sei, em todas as áreas, e eu fui ouvindo conselhos de pessoas que estavam ao meu redor, que deveria sair, buscar outros rumos. Talvez essa foi o único momento de arrependimento que eu tenho até hoje, de ter deixado o clube. Mas eu sou muito grato ao clube, às pessoas que ali fizeram parte daquela época, e trago o Braga sempre no meu coração. Um dos momentos que inevitavelmente tem de mais marcantes aqui no Sporting de Braga é o facto de, frente ao Sporting, ter entrado no segundo tempo e ter dado a vitória aos guerreiros com 2 golos marcados. Recorda esse jogo, recorda esse momento? Um jogo em que o Barroso ficou na altura de fora até. Sim, nós ficamos. Eu não lembro se o Barroso estava suplente, Barroso. Não foi ao jogo. Não foi ao jogo que estava castigado. Sim. Eu lembro perfeitamente a semana que antecedeu esse jogo, porque eu vinha marcado também na semana anterior. Exatamente, eu vinha de jogos muito bons e marcando golos. E as pessoas em Braga, vai jogar contra o Sport, uma grande equipa, temos que ganhar. E eu comecei a vivenciar esse grande jogo. E era uma oportunidade enorme. E chega no dia do jogo, o Mister me deixa como suplente, e aquilo foi uma surpresa para mim. Difícil. Eu não tinha ainda me habituado a essa situação na Europa, que costuma muita equipa, um dia um jogo tá titular, outro tá como suplente.
E aquilo eu achei estranho, mas os que estavam comigo no banco de reservas, né, me pediam calma, que era normal e tal, mas a oportunidade chegou logo no início do intervalo. O Mister me chamou dizendo que eu ia entrar no jogo e eu abracei essa oportunidade toda de ter feito os 2 gols que deu a vitória ao Braga em Alvalade. E aquilo me marcou muito, foi uma marca enorme na minha carreira em Portugal. Depois que eu comecei a ver a dimensão que é ganhar um jogo contra os grandes em Portugal, então foi um momento maravilhoso na minha carreira. Acho que foi o primeiro clássico meu em Portugal com uma equipe grande, que foi contra o Sporting. Na altura o Barroso era exímio nos pontapés de livres, mas também já vimos em algumas imagens que o Zé Roberto também fazia frente. Havia aqui uma hierarquia ou era constante o jogo? Não, eu acho que sim, sempre houve respeito. Aquele que estava com, com melhor confiança no momento, eu acho que não tinha essa eu bato primeiro, você segundo, eu que sou o primeiro. Eu acho que sempre houve um respeito entre nós dois em relação aos livres. Ali tinha um momento do jogo que eu chegava, posso bater, era em todos os jogos. Então eu acho que nunca tivemos problemas. E isso era bom para o clube, porque nós tínhamos alternativas. Nós tínhamos alternativas de longa distância, curta distância. Então, para um treinador, isso era muito bom. Então, eu não via problema nenhum de ser o Barroso a bater os livres, de ser eu. Então, no meu ponto de vista, eu nunca tive problema em relação a isso. Barroso, eram aqui na altura duas boas soluções para alvejar a baliza dos adversários. Sim, o Zé, fala aí bem, nunca houve grandes problemas, porque no fundo quem ganha era a equipa claro, que tinha que ganhar. O Zé era um jogador tecnicamente muito forte, chutava muito bem de longe, rematava muito bem também os livros, não havia problema. Nunca houve, nem com ele, nem com colegas meus que estavam no Sporting, mas não podia haver. Até um jogo, não me engano, na altura que tínhamos o Glauber, numa altura que eu ia bater, ele bateu sem ninguém contar e marcou o golo, que ganhámos ao Sporting 4-2 também. Nunca houve esse problema, desde que fizesse golo não havia problema nenhum para a equipa, desde que a equipa ganhasse. O Zé sempre fez um excelente trabalho, um bom amigo que já fizemos algumas histórias aí na net, era um excelente jogador. Que há muitos anos já não via e é com prazer que estou aqui a revê-lo de novo. Portanto, nunca houve esse problema. O Sporting Braga sempre acolheu bem os jogadores que chegavam. Agora, derivado ao que ele disse naquele estágio, se ele tinha que se adaptar rápido, naquele estágio, eu mesmo tinha que se adaptar rápido. Não havia hipótese, não estava feito todos os estágios. Zé Roberto, se tivesse de escolher o momento que mais o marcou ao serviço do Sporting de Braga, qual é que seria? Acredito que tenham sido muitos, mas aqueles que teve de mais especial com a camisola do clube. Olha, houve 2 momentos que marcaram, tanto para o lado, eu acho que, não sei se o Barroso vai concordar comigo, tanto o lado positivo do meu, né, e do lado negativo também houve. A gente tem que sempre ressaltar também o lado que também não nos correram bem. Meu lado marcante foi o jogo contra o Benfica, no 1º de maio. O 1º de maio tinha muitos adeptos, estava cheio, e nós ganhamos o Benfica 3-1. E estávamos num momento muito bom, e de repente o momento mais triste que eu vivi foi o jogo que perdemos. Se eu não me falha a memória, acho que foi no Aves. É isso, Barroso? Alverca. Também não joguei esse jogo. Alverca, perdão, exatamente. Alverca, isso, correto. O Barroso está aqui a dizer que também ficou fora desse jogo. Foi fora desse jogo também. Sim, era um jogo que, se eu não me engano, se ganhássemos, nós estávamos para o primeiro lugar. Estávamos no primeiro lugar. Exatamente. Tínhamos ganho ao Boa Vista, né?
em O casa. Boa Vista, não sei se foi nesse ano ou se foi no ano a seguir. O Boa Vista, quando foi campeão, ganhámos as 2 vezes, foi a única equipa que ganhou 2 vezes ao Boa Vista campeão. Sim, Nós tínhamos, de facto, uma nós excelente ganhamos, equipa. nós ganhamos no 1º de maio de 1-0 e depois fomos ao Alverca. Os adeptos encheram o estádio do Alverca e tal, e tivemos uma derrota triste. Ali foi um balde de água fria para nós. Foram esses 2 momentos que marcaram na minha vida no Braga. Foi do Benfica para o lado positivo, que nós ganhamos, os adeptos estavam todos empolgados, e depois no Alverca foi um balde de água fria mesmo para nós. Esses foram os 2 momentos marcantes, né, em Braga. Passado tantos anos que já passaram aqui, desde que esteve ao serviço do Sporting de Braga, continua a sentir esse carinho dos adeptos pela sua passagem aqui no clube? Olha, é surpreendente, ao passar dos anos, ainda tem pessoas que na época eram miúdos, jovens, e hoje já são pai de família, e me chamam nas redes sociais. Alguns têm o meu WhatsApp, me chamam, ainda falam da época do Braga, e isso para mim é muito gratificante, porque as pessoas não esquecem o que você faz, né? As pessoas são gratas por aquilo que você fez pelo clube. Infelizmente nós não conseguimos títulos naquela época, e isso marca muito no clube, né? Ganhar títulos fica realmente muito marcado no clube. E nós acho que ficamos marcados pela equipe que tínhamos, pelo grupo que tínhamos. Eram jogadores excelentes, e até se brincou muito, perdão, até se brincou muito em relação à lojinha dos 300, né? Sempre falavam dos jogadores baratos, jogadores de baixo custo, e nós tínhamos uma grande equipe que marcou os adeptos daquela época. Os adeptos que acompanhavam o clube daquela época hoje ainda se recordam muito bem dos grandes jogos que fizemos. Eu cheguei praticamente na segunda volta, mas escutava relatos, via alguns jogos da primeira fase, e realmente a equipe do Braga naquela época marcou muito aqueles adeptos que acompanhavam o clube. Mesmo não tendo títulos, mas foi marcado por grandes exibições, por momentos de garra, que vestiam a camisa mesmo por amor ao clube, porque financeiramente o Barroso sabe que não se comparam com o que são agora, mas tinha vontade de ganhar, o jogador deixava tudo dentro de campo. Então eu acho que isso de você receber de um torcedor daquela época a gratidão daquilo que você fez pelo clube, isso não tem preço. Nessa altura, e tal como falou, tem uma excelente equipa, também um excelente grupo. Tem também mais alguma história curiosa dessa altura que nos possa contar? Barroso, me ajuda, né, Barroso? Posso falar do Tio Manel? O Tio Manel tinha muitas histórias. O Tio Manel não, hein? Lembras-te daquela que ele metia no Bom Jesus, lá o grupo à volta do coreto? Tu tocas os ferrinhos, aquele toca o bumbo. E cada um... Ele queria dizer com isto que o quê? O quê? É que cada um fizesse o seu trabalho, a orquestra ficava afinada. Isto ao serviço com o Manuel Cajudo? Era na brincadeira, na altura. Nós íamos para o Bom Jesus ao fim do treino, de um grande treino de físico. Sentávamos lá todos, aquele toca ferrinhos, aquele toca bumbo, aquele toca viola. Eles muitas vezes podiam não entender, mas o que ele queria dizer é que se cada um tocar o que sabe, ou fazer jogar o que sabe, tudo junto, não é? Tudo junto, depois vai bater uma orquestra. Era o que ele queria passar. Portanto, e o Zé lembra-se perfeitamente dessas histórias. O Mister tinha um método de trabalho que, para muitos, assim, era um pouco exótico, sei lá, qual a palavra correta. A princípio, assim, quem o visse fazendo os trabalhos, é um louco, o que esse gajo anda a fazer com os jogadores e tal. Só que depois, para nós, como o Barroso falou, a gente parava para pensar realmente, não se faz uma orquestra com um instrumento só, não se faz uma equipa somente com um jogador.
Nós podíamos ter um jogador mais driblador da equipe, mas se colocasse ele sozinho dentro de campo, ele não ia dar resultado. Então o Mister procurava passar para todos a importância de cada jogador, a importância de cada instrumento. Cada um tinha sua qualidade dentro de campo. Uns corriam mais, outros marcavam melhor, outros batiam livre, outros tinham técnica. Então, juntando tudo isso, a gente conseguiu ter a equipa que teve naquela época. E o Mister frisava muito bem essa situação de poder mostrar com dinâmica a importância de cada jogador. E sempre para nós era um motivo de riso, porque ver o Gade fazendo som de uma trombeta, de uma bateria. Então, no momento era... E o Mister sabia que aquilo ia dar motivo de riso, né? Não tinha como ter outra reação, mas no fundo era... ele sempre dizia, né? Treinar, brincar é treinar, brincar, mas sempre com seriedade, né? Então, o Mister tinha suas histórias, suas peculiaridades de trabalho. Isso era muito legal. O Sporting de Braga tem apresentado também desde essa altura um desenvolvimento. Como é que tem visto essa evolução do clube ao longo dos últimos anos? Olha, é prazeroso de ver um clube crescer como o Braga cresceu, porque infelizmente o futebol, muitos clubes estão tomando rumos que estão levando eu vejo alguns clubes aqui no Brasil que infelizmente por má administração os clubes estão sofrendo financeiramente, sofrendo dentro das suas ligas e eu tenho acompanhado a evolução do Braga e nunca se falou tanto do Braga como se fala hoje na mídia mundial. Aqui eu tenho acesso às informações do clube porque a mídia passou a dar importância ao nome Esporte Clube de Braga. Tem um estádio maravilhoso, infelizmente eu não pude conhecer e jogar, mas eu vejo que é maravilhoso o estádio. A cidade cresceu junto com o clube, a estrutura do clube em termos de centro de treinamento, isso não fica atrás de nenhum clube grande, talvez muitos clubes grandes que tem no futebol, e isso é bom, porque isso atrai grandes jogadores, grandes treinadores, e o clube só tem a crescer mais e buscar títulos importantes, que isso com certeza em curto prazo o Braga vai conseguir ter esses títulos importantes aí. São 100 anos de história que o Sporting de Braga faz. É para si também um orgulho ter pertencido e ter contribuído para a história centenária do clube? É importante para qualquer jogador, né? Você fazer parte da história do clube. Você olhar a história do clube e ali naquele cantinho está o seu nome, está o seu contributo dos 100 anos do clube. E isso me enche de orgulho porque eu fiz parte desse clube, né? Eu posso dizer aos meus filhos que eu fiz de um grande clube, eu tenho lá o meu nome gravado na história do clube. Como eu disse, infelizmente não estou marcado por títulos, mas por ter feito parte de uma grande equipa, por ter dado o meu melhor contributo ao clube e poder ter sido lembrado ao longo desses anos e até hoje por os adeptos e até por você da mídia do clube, coisa que na época nós não tínhamos, né, Barroso? Essa facilidade da mídia que tem hoje, poder os adeptos estar mais em contato com os jogadores. Então, fazer parte dessa história é muito gratificante. Zé Roberto, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar aqui um pouco connosco e esperemos que também que um dia possa nos visitar aqui em estúdio para falarmos também um pouquinho pessoalmente. Eu que agradeço ao convite, estarei sempre disponível aqui é uma honra
sempre participar de um programa que está ligado ao Braga e poder ver meus amigos de clube daquela época. Nós já tivemos um encontro muito legal uns tempos atrás com o Mister e outros jogadores. O Barroso fez parte também. E essa oportunidade que tem me dado de falar um pouco da minha história do clube, eu fico muito grato por isso e espero um dia estar aí ao vivo, e é os meus planos de um dia voltar a Portugal, da minha família. Espero que seja muito espaço de tempo aí, estaremos aí ao vivo. Muito obrigado, Um Zé grande Roberto. abraço a todos, muito obrigado Um abraço, a vocês Zé, também. grande abraço. Obrigado e um abraço. Um abraço, Barroso. Grande abraço, amigo, um abraço, tudo bom para ti e para a família. Barroso, é aqui também um momento de nostalgia cada vez que se recorda aqui momentos especiais para si e para antigos jogadores que passaram pelo Sporting do Braga. Sim, o Zé diz uma coisa que é verdade, é que aquela equipa marcou mesmo aquela altura, porque andámos ali a lutar sempre pelos primeiros lugares até ao final. Ele diz que não ganhou títulos, e é verdade. Naquela altura também só havia o campeonato da Taça de Portugal, não era fácil ganhar títulos, especialmente claro. com as equipas, agora a Taça da Liga, e pelo menos isso. E de facto tinhas uma grande equipa, excelentes jogadores. As condições não é, infelizmente, o que há agora, ainda bem para o clube. O presidente António Salvatore tem feito um grande trabalho aqui no clube. O crescimento é enorme. Apanhámos de facto uma grande equipa que marcou mesmo aquela época. E as pessoas não se esquecem, muitas vezes falam dessa equipa, onde eu e o Zé e muitos outros jogadores estavam incluídos nela, que fizemos o quarto lugar, que naquela altura nem no quarto lugar deu a Europa, que normalmente o quarto, quinto e até já deu o sexto. E naquele ano nem o quarto lugar deu a Liga Europa, que era merecido pelo trabalho que fizemos naquela altura. Fizemos de facto uma grande época, com grandes jogadores e com um grande treinador, Melo, que ajuda também. Barroso, muito obrigado aqui pela sua presença. Fechamos assim também o programa desta semana. Não deixe de acompanhar esta semana 2 jogos. O pré-match Sporting de Braga Boa Vista, para acompanhar esta quarta-feira a partir das 18h30, e também no domingo o pré-match Sporting de Braga Sporting a partir das 19h30. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.